Será que ser má a fazer determinada coisa, ou seja, não ter aptidão para fazer determinada coisa, pode ser uma vantagem competitiva em relação ao talento? Não só é possível fazer uma determinada coisa, mesmo que não se tenha aptidão para ela, como também pode ser uma forma de superar o talento. E essa questão abre vários questionamentos sobre o assunto. Eu no outro dia estava a pensar e a refletir sobre isso, sobre como o facto de muita gente não ter aptidão para comunicar ou não ter aquela facilidade em comunicar, muitas vezes olhar para isso como uma forma impeditiva de, por exemplo, começar a criar conteúdo. Como muitas vezes as pessoas associam que, por não ter jeito para fazer determinada coisa, acabam por desistir disso porque não nasceram com o talento para isso. E na sequência de estar a refletir sobre estes assuntos, eu decidi gravar este vídeo para dar não só a minha opinião, mas também para falar um pouco às pessoas que acham que não têm aptidão para coisíssima nenhuma e por isso acham que nunca vão dar certo na vida por causa disso. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que tudo aquilo que eu vou falar neste vídeo são as minhas considerações sobre este assunto e, como tal, é aquilo que eu penso e é aquilo que eu fui adquirindo de conhecimentos ao longo do tempo. É passível, claro, das pessoas não concordarem com aquilo que eu vou falar neste vídeo. Em primeiro lugar, e eu aqui vou dar 3 razões para as quais eu acho que a falta de aptidão para uma coisa pode ser uma vantagem. Não só as pessoas podem conseguir ter os mesmos resultados das pessoas que têm talento, como também podem conseguir ainda melhores resultados por não terem uma aptidão inicial. E eu vou dar 3 razões para as quais eu acho que isso acontece e depois quero falar-vos de uma linha de raciocínio também ligada a este assunto. Em primeiro lugar, eu acho que uma pessoa que sinta que não tem aptidão para determinada coisa, mas que, por outro lado, tem desejo grande de concretizar uma coisa, vai colocar mais trabalho e esforço ao longo do tempo. Isto significa o quê? Não significa só que a pessoa vai se esforçar muito para lá do sobrenatural naquele momento. Significa que o facto da pessoa achar que não tem aptidão para isso faz com que ela se esforce ao longo de mais tempo. Porquê? Porque eu acho que a pessoa que tem um talento inato, por exemplo, para comunicar, tem uma janela mais curta do tempo que ela acha que aquilo deve dar certo. Ou seja, aqui passando para um exemplo concreto, se eu sei que tenho um talento para comunicar e se as pessoas me dizem que eu tenho um talento inato para comunicar, o tempo que eu espero que, por exemplo, os meus vídeos comecem a dar certo é um tempo muito mais reduzido da pessoa que já começa e diz: eu não tenho jeito nenhum para isso, por isso vai demorar muito tempo até eu dar certo e eu já vou começar isto tendo a ideia e tendo a consciência que isto vai demorar. Entendem aqui a diferença? Então, muitas vezes é uma vantagem a pessoa começar pensando que não domina o assunto. Porque a pessoa que já começa a achar que domina o assunto, muitas vezes não só não coloca o esforço que deveria ser necessário para a execução daquelas tarefas, como também não aguenta muito tempo sem aquilo dar um resultado. E muitas vezes nós podemos associar este raciocínio a várias outras coisas. Uma delas foi algo que eu aprendi nas aulas de código quando estava a tirar a carta. Pode parecer um assunto totalmente aleatório, mas eu prometo que vai fazer sentido. Eu, quando estava a tirar a carta, nós temos assim umas aulas de código para aprender a teoria do código da estrada e nós estamos a aprender aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer na estrada, mesmo antes de conduzir. E o professor, o instrutor que estava a dar as aulas, disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci até hoje. Eu já tenho a carta, parece que há 5 anos, e ainda me lembro disso. E agora vim buscar esse raciocínio para este vídeo, que foi: a maioria dos acidentes que nós vemos na estrada, da percentagem dos acidentes que nós vemos na estrada, são de pessoas que já têm a carta há mais tempo, que já têm a carta há muitos anos. Ao contrário daquilo que nós possamos pensar, as pessoas que têm a carta há pouco tempo e por isso, pela lógica, conduzem pior, são as pessoas que têm menos acidentes na estrada.
E isso acontece porque as pessoas que são iniciantes normalmente têm mais presente estes conceitos que eu vos estou aqui a ensinar e também têm mais cuidado, têm uma condução mais preventiva. Podemos pegar neste raciocínio para suportar aquilo que eu acabei de dizer, que as pessoas que não têm tanto talento ou não nasceram com determinado dom, também têm consciência que não nasceram com esse dom e lutam mais pelos resultados e estão dispostos a aguardar mais tempo pelos resultados. Principalmente na criação de conteúdo aqui na internet, eu vejo isto muito como um jogo de longo prazo, quem aguenta mais tempo sem ter resultados. E se eu tenho presente na minha cabeça que eu sou completamente iniciante, eu não percebo nada disso, estão a ver o raciocínio, eu automaticamente também não espero ter resultados rápidos, ou pelo menos não deveria esperar ter resultados rápidos. Por isso é que eu sou absolutamente contra com as pessoas que querem vender resultados rápidos a quem está a começar no digital, porque cria nelas uma expectativa demasiado alta e demasiado rápida daquilo que deve ser um resultado que está dependente de um esforço ao longo do tempo. E por isso eu acho que deves ter por base essa consciência. Depois, a segunda razão que eu acho que é uma vantagem competitiva ser mau em relação ao talento é não dar nada como adquirido. Ou seja, as expectativas de uma pessoa que tem muito talento para fazer determinada coisa são muito maiores das pessoas que sabem que não têm tanto jeito para aquilo. E por as expectativas não serem tão altas, a pessoa também não dá como adquirido uma determinada coisa. Recapitulando este raciocínio, é o seguinte: muitas vezes nós ouvimos que as pessoas que já são muito especialistas, que já estão muito dentro da área, desaprendem de fazer o básico. E eu tenho muitas pessoas que falam no digital sobre isso, que já não se lembram do básico, porque isso acontece porque as pessoas já dão como adquirido que aquilo é adquirido para elas. E já não têm que se preocupar com o básico. Mas reparem, o básico é essencial e serve de base para qualquer coisa. Como é que tu vais aprender a fazer na matemática das coisas mais complexas, sei lá, coisas de matemática muito complexas, tipo um limite de uma derivada, que é uma coisa de matemática muito complexa, sem primeiro aprender os números, sem aprender a matemática simples de somar e subtrair? Não consegues. E muitas vezes as pessoas que têm um talento inato, sem crítica aqui, mas é muitas vezes o que acontece, que eu acho que acontece pelo menos, não se importam tanto com o básico e com as bases e já querem partir para o avançado, porque para elas aquilo já funciona quase como uma arrogância. Porque é que eu vou olhar ao básico se eu já sei, se eu já nasci a saber isto? Entendem? Então tu, que achas que não sabes, estás a colocar-te numa posição de aprendiz e essa posição de aprendiz vai-te fazer superar muitas vezes os conhecimentos de quem já nasce com aptidão para aquilo. Terceira razão, as expectativas dos outros. Nós sabemos muitas vezes que não só as nossas expectativas, mas as expectativas dos outros causam pressão em nós e muitas vezes nos levam a ter um resultado aquém do esperado. E como as expectativas dos outros influenciam também as ações que nós vamos tomar, muitas vezes as pessoas darem como adquirido que nós já sabemos fazer determinada coisa, retira-nos a possibilidade de aperfeiçoar aquilo, de aperfeiçoar as bases. Então, quando alguém já sabe que tu, por exemplo, és boa, voltando para o tópico da matemática, és boa a fazer cálculo mental, a pessoa já exige de ti outro nível e não te dá tanto espaço, não te dá tanta abertura para tu revisitares o básico e aperfeiçoares o básico. O que é que se traduz aqui no digital? O facto de tu teres poucas pessoas a acompanharem-te, o facto das pessoas à tua volta acharem até que tu não tens jeito para isso, permite-te ter uma abertura muito maior para depois as surpreenderes e para depois apresentares um resultado realmente bom e que elas reconheçam como um resultado que está acima da média, daquilo que elas esperavam. É preferível isso do que o contrário, do que tu prometeres muito e depois entregares pouco. Há um livro muito interessante sobre este assunto que eu anotei aqui no meu telemóvel e que vos vou dizer. Atenção, eu não li este livro, eu estava a pesquisar sobre este assunto que eu queria trazer agora para este vídeo e acabei por dar de caras com este livro e tenho a certeza que vou lê-lo, mas ainda não li. Mas já li um pequeno resumo
a autora chama-se Angela Duckworth e o livro chama-se Grit, que é The Power of Patience and Perseverance. Este livro, a autora define Grit como paixão e perseverança no longo prazo e que isso vence o talento inato. E a autora, neste livro, fala basicamente que esse grit, que é um conceito que a autora desenvolveu nesse livro, é superior ao talento inato, porque vem de acordo com aquilo que eu estive a dizer ao longo deste vídeo, porque a pessoa como não dá como adquirido aquele talento, como a pessoa não tem noção daquele talento, acha que não tem aquele talento, busca mais e consegue preservar mais ao longo do tempo determinada ação em busca de um resultado. E isso, quando eu estava a ler sobre isso, colocou-me a pensar como grandes personalidades da história que foram descredibilizadas, como foram taxadas como sem talento, foram rotuladas como sem talento pelos outros, depois conseguiram surpreender e conseguiram ter resultados acima das pessoas que eram ditas como pessoas talentosas. É de exemplo isso o Michael Jordan. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a história do Michael Jordan. O Michael Jordan é um basquetebolista muito famoso lá americano e é o tal que dá nome às sapatilhas, o Air Jordan, foi por causa desse basquetebolista. E ele era uma pessoa que era totalmente descredibilizada, que era rotulada como sem talento. E ele, na faculdade, foi expulso da equipa de basquetebol. A equipa da faculdade dele considerou que ele não tinha talento para jogar na equipa de basquetebol. E ele, depois disso, trabalhou tanto que, com o trabalho dele, permitiu-lhe não só chegar a uma liga profissional muito acima daquela liga da faculdade dele, como também permitiu ficar para a história como um dos maiores basquetebolistas do mundo. E ele dizia uma coisa interessante que eu vou ler neste vídeo, que era: errei mais de 9.000 lançamentos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 ocasiões confiaram em mim para fazer o lançamento da vitória e eu falhei. Falhei várias vezes e foi por isso que consegui. Ou seja, ele considera que foi essas falhas, que foram muitas falhas, mas foram essas falhas que permitiram que ele conseguisse. E isso coloca-me a pensar como o facto das pessoas que atingiram grande sucesso na nossa história e no mundo, no geral, são pessoas que falharam tantas vezes, que nunca, ou quase nunca, são pessoas que acertaram à primeira. E o que distingue as pessoas que tiveram os resultados das pessoas que falharam, das pessoas que não ficaram para a história, não foi o facto de algumas terem falhado ou não terem falhado, foi de algumas aceitarem o erro como parte do processo e utilizarem esse erro para se alavancarem ainda mais. Ou seja, utilizarem esse erro como um degrau. Então, o facto de tu considerares que não és boa comunicadora, não és boa a gravar vídeos, a editar vídeos, o que seja que tu consideres necessário para ter uma presença aqui na internet, de facto, o facto de tu não saberes fazer nenhuma dessas coisas, poderá e é, na minha opinião, uma vantagem competitiva em relação àquelas pessoas que já se sentem como já sabem fazer todas essas coisas e já se sentem preparadas para tudo e mais alguma coisa. Porque, tal como a história do meu professor de condução, tal qual o que ele disse, as pessoas que não se sentem preparadas e as pessoas que sentem que estão um bocado abaixo daquilo que é o suposto, são pessoas que estão mais atentas aos pormenores, estão mais dispostas a dar muito de si para conseguir um determinado resultado. E por isso, fazendo um resumo de tudo isto, se tu não te sentes pronta, se tu sentes que não tens talento, se tu sentes que não falas bem, ok, aceita isso como parte do processo e isso é uma vantagem que tu tens em relação às pessoas que já têm todas essas coisas. E ainda no outro dia, só para concluir este vídeo, eu acho que é importante também trazer este raciocínio. Eu estava a falar com o meu namorado relativamente ao facto das pessoas que
já nascem em famílias muito ricas e já não precisa se calhar de ser famílias muito ricas, mas já nascem com determinado suporte económico, ok? E que elas já começam a sua vida adulta, ou seja, terminam os estudos e começam a vida adulta já com uma almofada financeira, ou seja, com um carro novo, com uma casa que os pais dão, com algum dinheiro no banco, ou seja, já não começam do zero. E eu estava a comentar com ele que o facto de eu ter começado do zero, ou seja, de eu não ter nenhuma dessas coisas, foi uma vantagem competitiva, porque não só me dá mais motivação para ir em busca dessas coisas que eu já não dou como adquirido porque não as tenho, como também me permite desenvolver os conhecimentos para adquirir essas coisas, para ter essas coisas, e me permite estar superior a elas. Ou seja, se eu perder essas coisas, o apartamento, a casa, o carro, o que seja, uma vez que fui eu que construí essas coisas, eu tenho os conhecimentos para voltar a construir. Enquanto que essas pessoas, sem crítica, mas pela lógica, como já começaram de um determinado ponto, se perderem todas essas coisas, não sabem ou terão mais dificuldade a chegar lá novamente. Pelo menos é aquilo que eu acho, ok? Não é crítica a quem tem, quem já começa com alguma coisa. É uma perspectiva de olhar com beleza o facto de começarmos por baixo e olhar com beleza o facto de começarmos e sermos rotulados de sem talento, que nos permite começar as coisas do zero sem nenhuma pressão e sem nenhuma pretensão, no caso. Se tu ficaste até aqui no vídeo, significa que tu és uma pessoa verdadeiramente comprometida e por isso eu quero que te juntes a outras pessoas comprometidas que estão no grupo do WhatsApp. É um grupo que eu vou utilizar para fazer o meu lançamento do meu produto digital de desenvolvimento pessoal. Tu, ao entrar no grupo, obviamente, não significa que vás adquirir o produto, até porque o produto vai ter vagas selecionadas, mas vai-te permitir aceder a conteúdos exclusivos e grátis, que é o pré-lançamento do programa. Por isso, não deixes de ter essa oportunidade de entrar no grupo do WhatsApp e acompanhar de perto este lançamento e, quiçá, entrar na primeira turma. Obrigado por teres ficado até aqui. Subscreve o canal aqui em baixo. Um grande beijinho e nós vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima!